Uma aluna me perguntou, né, sobre essa questão de hormônios para utilizar, melhorar os resultados e tudo mais. Convenhamos, é uma proposta tentadora, né? Imagine você utilizar uma substância que pode melhorar os seus resultados. Então, por que não utilizar, né? E aí, esse tipo de substância para homem já é complicado, mas para mulher é bem mais, tá? E aí a gente vai falar sobre isso. Então, neste vídeo, a gente vai estar falando sobre 17 colaterais que podem acontecer em mulheres com o uso de hormônios para fins estéticos. Pode acontecer porque é muito relativo, tá? Aqui eu vou falar 17, mas tem mais de 17. Durante a live vocês vão entender por que tem mais de 17 colaterais. E pode acontecer de pessoa para pessoa, vai variar de mulher para mulher. O período de tempo que ela vai utilizar a substância, quais substâncias ela vai utilizar. Então, tem bastante coisa que é relativa. Então, pode acontecer, varia de uma pessoa para outra. Mas, todo hormônio utilizado para fins estéticos tem colateral. Ponto final. Não tem como não ter. Por quê? Porque o que você quer com a utilização dessas substâncias? Que o seu eixo hormonal ele se altere de forma que você melhore os seus resultados e melhore sua performance. O simples fato de você utilizar alguma coisa que vai alterar o seu eixo hormonal, mesmo que te dê um resultado bom, isso já é um efeito colateral, só que benéfico, né? Mas existem os colaterais que não são benéficos, tá? E uma aluna me fez essa pergunta e aí eu resolvi trazer esse tema para você. Porque o uso de hormônios eles são mais complicados por mulheres, né? As mulheres naturalmente elas já têm uma alteração hormonal mensal, né? Que é a menstruação, então tem muita alteração hormonal ali. Você utilizar uma substância que vai desajustar esse eixo hormonal da mulher é mais complicado. Mulher também tem mais tendência a ter questões como ansiedade, sintomas depressivos, se sentir triste. A questão estética para a mulher pesa muito, às vezes muito mais do que o homem. Muitas mulheres prezam muito pela sua feminilidade, então é algo que essas substâncias muitas vezes afeta, né? E a gente vai estar falando sobre isso aqui. Então, o uso de hormônios para a mulher é sempre mais complicado, porque os colaterais, no caso de homem, por exemplo, eles são mais fáceis até de lidar. Com mulheres é mais difíceis. E tem colaterais em mulheres que eles são irreversíveis. Eles acontecem e não tem como meio que você voltar atrás, né? Desfazer o que foi feito. Então é muito complicado. E a mulher que busca, né, aquele corpo bonito, busca estar mais bonita, principalmente se ela for jovem, né, ela pode acabar se encantando pelo uso dessas substâncias. E que infelizmente está sendo muito assim falado de qualquer forma, induzido o uso de qualquer forma para essas mulheres. Principalmente as meninas são bem jovens, tá? As meninas são jovens, chega a ser preocupante. Mas claro, cada um faz o que quer da sua vida e é isso aí, tá? Meu trabalho aqui é passar informação e aí quem vê essas informações avalia se você tem capacidade física, mental e financeira para arcar com os colaterais. Porque vai pesar no teu bolso, vai pesar no teu físico e vai pesar na tua mente, tá? Então você tem que ter cabeça para isso aí. Se não tiver, esqueça, porque isso aí vai comprometer muito você. Certo? Então vamos lá, a gente vai começar. Então o primeiro ponto que eu vou argumentar aqui com vocês é o aumento de pelos no corpo, tá? Então a mulher que já tem pelos, esses pelos eles podem ficar mais grossos, tá? Eles podem crescer mais rápido, podem aparecer pelos em regiões que, por exemplo, ela não tinha. Como essa região lateral aqui do rosto, na parte de baixo do queixo, tá? Esses pelos que a mulher tem nessa região, eles podem ficar mais grossos e mais difíceis de ser retirados e crescerem mais rápido. Então, você está disposta a lidar com isso? Se esses pelos excessivos começarem a crescer, você vai conseguir lidar com isso? Então, esse é o primeiro colateral que eu vou destacar aqui para vocês, certo?
segundo colateral é a ausência da menstruação. Eu vou falar de alguns colaterais que são mais básicos e depois eu vou para uns que são mais hardcore, tá? Mais pesados e aqueles que normalmente vocês não encontram muita informação sobre eles. O que eu tô trazendo aqui para vocês é algo bem atual, tá? A ausência da menstruação, então a mulher ela para de menstruar. Para algumas mulheres ela acha que isso é legal, isso é uma vantagem, porque o processo de menstruação é complicado, é desconfortável e tudo mais. Então, essa ausência da menstruação é um efeito colateral e já deixa claro de que alguma coisa do eixo hormonal daquela mulher já está meio que desregulado. Um colateral que se fala pouco, bem pouco, e vai ter a ver com essa questão da menstruação, eu já falei 3, tá? Eu falei pelos, eu falei menstruação, eu vou para o terceiro agora, que é a questão do útero, tá? É nítido que existe algum grau que afeta o sistema reprodutor feminino. Então, por exemplo, se você tem uma menina jovem que está utilizando hormônios, provavelmente ela vai ser afetada de alguma forma do seu sistema reprodutor. Então, isso já é um detalhe que, por exemplo, para uma mulher que é mais velha, já tem filhos e tudo mais, para ela pode não pesar tanto. Mas para uma menina jovem que busca ter filhos, construir família e tudo mais, talvez pese um pouco mais para ela, certo? Detalhe também, caso essa menina ela possa ser jovem, por exemplo, e possa vir a ser diagnosticada depois com uma síndrome do ovário policístico, então é mais complicado ainda, tá, pessoal? Então, essas alterações no sistema reprodutor feminino, ele é muito sério e é difícil de ajustar depois, certo? O Juan fez uma pergunta aqui, mulher quando quer parar de tomar, ela tem que fazer TRT, que é a reposição, né, de testosterona, no caso aqui, ou só o homem mesmo? O TRT é a terapia de reposição de testosterona. Eu acho que você quis dizer TPC, que é a terapia pós-ciclo. Pode até ser usado alguns fitoterápicos que possam ajudar a manter algumas questões físicas da mulher, mas normalmente não. Normalmente se preocupa mais com a TPC no caso do homem, que é para estimular novamente a produção de testosterona nos testículos, tá? Então normalmente essa preocupação vem mais relacionada a homens. Que aí eu vou para o ponto 4, certo? Que inclusive eu vou falar desse ponto 4 tendo relação com essa pergunta que o Juan fez sobre a questão seria da TPC, né? E eu falei de utilizar alguns fitoterápicos. Quando a mulher ela cessa o uso, ela pode ter uma queda muito grande da libido, então isso pode não ser bom para ela. Então, ela entrar com fitoterápicos que ajudem na libido, então isso pode ser benéfico, tá? Tanto para ajudar na questão mental dela, de repente ela não sentir mais libido, quanto em relação a algum estímulo relacionado a TPC. Vai fazer muita diferença? Não, mas dá para usar. Aumento da libido, muitas pessoas elas podem pensar, poxa, isso é uma coisa boa, né? Aumentar a libido e tudo mais. Só que isso pode ser desconfortável, principalmente para a mulher, certo? Alguns relatos de mulheres que dizem que usam, elas falam que passam a sentir o que os homens sentem. Tem uma fala de um especialista também da área de hormônios e tudo mais, que ele fala que a mulher passa a ser, ela se torna uma caçadora em busca de ter relação, né? Que da natureza da mulher ela não é assim. Então esse aumento da libido descontrolado na mulher é um pouco difícil, pode ser um pouco difícil de lidar, né? Vai de pessoa para pessoa também, né? Porque se essa pessoa não tem um parceiro, por exemplo,
pode ficar um pouco mais complicado. E, assim, pode ser desconfortável. Então esse aumento da libido pode não ser algo bom, né? Mas vai de pessoa para pessoa. Lembrando que eu falei aqui para vocês que eu iria iniciar com alguns colaterais mais basicão, assim, e depois a gente ia para alguns mais pesados. Certo? Um que se fala bastante, que é o rosto da mulher, ela começar a desenvolver traços masculinos. Então, sobre o queixo ficar mais marcado, o olho, então o rosto da mulher começar a desenhar mais traços masculinos. Isso pode ser bem complicado para a mulher, ela pode não gostar muito. Para quem está entrando agora na live, a gente está falando sobre 17 efeitos colaterais do uso de hormônios para fins estéticos por mulheres, tá? Então a gente está no colateral de número 6, que é desenvolvimento de traços mais masculinos no rosto da mulher. Então isso pode não ser bom para ela, ela pode não se sentir muito feliz em relação a isso. Até uma pessoa que a gente pode destacar em relação a isso aqui é a Tammy Gretchen, né? Ou Tammy Gretchen, que é filho da Gretchen. Desculpem, eu me confundi. Que ela fez utilização de hormônios e teve, né, uma mudança bem significativa do rosto, o formato do rosto, os pelos, né, crescendo no rosto e tudo mais. Então teve toda essa questão. Outros pontos, vamos falar sobre, eu estou escolhendo aqui qual eu vou falar. Tá, vamos falar sobre isso aqui, acne. Então, mulheres que já têm uma tendência a ter acne no rosto, nas costas, no peito e tudo mais, essa acne pode aumentar, ou às vezes se ela não tem, ela pode começar a ter, tá? E aí, normalmente é uma acne que acontece mais nas costas e na região do peito. Nos ombros também, tá? Já que essa região de ombros, parte alta do peitoral, costas, tem muitos receptores, né, hormonais. Então, quando você vê, por exemplo, uma mulher que está utilizando hormônios, principalmente essa parte superior dela desenvolve bastante. Aquele ombro mais redondinho, tá? Muda muito rápido essa parte superior, porque tem muitos receptores hormonais nessa região. Então, pode acontecer de ter o aumento de acne nessas regiões. Ok, a gente falou agora do colateral número 7. Vamos falar do colateral de número 8. Como eu disse pra vocês, eu tô escolhendo aqui qual eu vou falar. Tá, colateral de número 8 é algo que é pouco falado também, que é em relação aos seios. A gente sabe que os seios da mulher se acumulam, né? Tem uma concentração de gordura ali, e quando a mulher ela baixa o percentual de gordura, ela queima essa gordura também um pouco da região dos seios. Porém, os estudiosos aí da área do uso de hormônios em mulheres, eles vêm destacando um ponto que é o seguinte: aparentemente, as mulheres que estão utilizando hormônios, essa diminuição do percentual de gordura, ele acaba sendo mais considerável nessa região do peito. Então, são mulheres que muitas vezes perdem muito nessa região do peito, né? Perde muito volume nessa região. Então, ainda não se sabe exatamente, ainda não tem uma explicação fisiológica por que isso acontece. Claro, tem a queima de gordura ali na região e tudo mais, mas até então se acredita que as mulheres que estão utilizando hormônios, elas são mais afetadas por conta dessa questão, pelo fato do uso de hormônios, que faz total sentido, tá? A região do seio, ela tem muita conexão hormonal também. Então, isso pode estar relacionado. Então, mulheres que fazem utilização de hormônios podem ter uma diminuição significativa no volume dos seios, certo? Agora, a gente vai falar de alguns que são um pouco mais pesados, certo? Alguns colaterais, eles mexem muito com a parte feminina, né, da mulher.
Foi por exemplo, que eu falei sobre essa questão de rosto masculino. Outro ponto, agora a gente vai para o colateral número 9, é o aumento de marcas de expressão. Então, a mulher ela pode começar a ter as marcas de expressão mais aprofundadas por conta do uso de hormônios também. Quando a gente fala sobre se manter mais jovem, manter um corpo um rosto mais jovial e tudo mais, se fala muito da ação de antioxidantes, tá? E pelo fato de você ter uma maior quantidade de antioxidantes, você tem uma diminuição desses radicais livres. Então, nos colaterais que pode estar acontecendo com a mulher são marcas de expressão. Se vocês verem atletas, grandes atletas, é nítido que elas utilizam, né, substâncias ali para manter o rosto mais jovem possível. Se vocês verem aquelas atletas que são mais aquelas hardcore mesmo, que não ligam muito para essas questões, vocês veem que elas têm muita marca de expressão e muitas marcas bem profundas. Esse foi o ponto 9. Vamos para o ponto 10. Que é o seguinte, o aumento do clítoris. Quando se fala sobre isso, já vi mulher falando o seguinte, mas o aumento do clítoris vai aumentar a minha sensação, né, de prazer. Na verdade não, tá? Porque o aumento que acontece ali, ele é na região onde você tem tecido. Mas o estímulo neural ali, tá? Ele não aumenta. Então você tem um aumento de tecido, mas você não tem um aumento nos níveis de impulsos elétricos para o cérebro e que vão estimular essa sensação de prazer. Não existe cirurgia para isso aqui, é chamado de clitoromegalia, que é o aumento do clítoris. Mas é um procedimento cirúrgico um pouco complicado, né? Porque mexe com a área sensível, que tem muitos estímulos, uma área pequena também, muito importante, né, para a mulher. E aí pode ser um pouco mais complicado. Qual o problema disso aqui também? Algumas mulheres relatam que pelo aumento ele começa a incomodar, então a mulher vai utilizar uma calça um pouco mais justa e tudo mais, e ele fica pressionando ou roçando, então isso pode ser bem incômodo para a mulher, certo? Então a gente falou do colateral de número 10. Vamos para o colateral de número 11, que isso é bem nítido, é muito falado e tudo mais, que é a voz da mulher ficar mais grave, certo? O que